Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13, tinha, primeiro, 7 cabeças, e sobre as suas 7 cabeças, nomes de blasfêmia. Segundo, tinha 10 chifres, e sobre os 10 chifres, 10 diademas ou coroas. Terceiro, essa besta era semelhante ao leopardo. Quarto, os pés dessa besta eram como de urso. Quinto, a boca dessa besta era como de um leão. Sexto, o dragão Satanás deu-lhe 3 presentes: o seu poder, o seu trono e grande poderio. Sétimo, uma de suas cabeças foi como que ferida de morte, mas essa chaga mortal, essa chaga que foi ferida de morte, foi curada, e toda a terra se maravilhou com essa cura, e diziam: quem é semelhante à besta? Oitavo, essa besta tinha uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Nono, ela recebeu poder por 42 meses. 42 meses. Décimo, essa besta guerreou contra os santos e os venceu. 11º, o dragão Satanás deu para essa besta poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, em cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos irmãos e amigos, os pré-milenistas dispensacionalistas dizem que essa besta que surgiu do mar é figura ou representa o último governo mundial sob o controle do anticristo. Eles dizem que esse governo mundial será de 10 reinos. Em determinado momento, o anticristo será ferido de morte, mas essa ferida de morte será curada por Satanás. Está certo o que dizem? Não, não e não. A besta que sobe do mar, sem dúvida nenhuma, simboliza, é figura do Império Romano. Permitam-me repetir novamente: a besta que sobe do mar, sem dúvida nenhuma, simboliza, é figura do Império Romano. Acompanhem-me com atenção que vão entender. Queridos irmãos e amigos, o livro do profeta Daniel foi escrito 600 e poucos anos antes do apóstolo João escrever o livro de Apocalipse. Mas é maravilhoso notar que esses 2 livros
interdependem-se, isto é, um depende do outro. Ou, usando outras palavras, há uma dependência mútua, recíproca. Podemos dizer que o capítulo 13 de Apocalipse é um complemento ou continuação do capítulo 7 de Daniel, pela íntima relação. No capítulo 7 do livro do profeta Daniel, são apresentados 4 animais que representam respectivamente 4 impérios mundiais. O primeiro animal que aparece no capítulo 7, versículo 4 de Daniel, era como um leão e tinha asas de águia. Representa o Império Babilônico. O segundo animal que aparece no capítulo 7, versículo 5 de Daniel, era como um urso. Representa o Império Medo-Persa. O terceiro animal que aparece no capítulo 7, versículo 6 do livro do profeta Daniel, era semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas nas suas costas e 4 cabeças, representa o Império Grego. O quarto animal que aparece no capítulo 7, versículo 7 do livro do profeta Daniel, o profeta o descreve como terrível, espantoso e muito forte, com grandes dentes de ferro, e tinha 10 chifres. Representa o Império Romano, o mais extenso, o mais forte e o mais poderoso dos impérios. Esse quarto animal de Daniel 7, versículo 7, é a mesma besta que surgiu do mar de Apocalipse capítulo 13. É a besta que sobe do abismo, abismo também é mar, de Apocalipse capítulo 11, versículo 7, também é essa mesma besta. A besta do capítulo 13 de Apocalipse. Aliás, os 4 animais de Daniel capítulo 7, que são 4 impérios mundiais, também surgiram do mar. Isto é, de entre os povos, multidões, porque mar, simbolicamente falando, significa povos, multidões, nações e línguas. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Portanto, como podem perceber com muita clareza, o profeta Daniel está falando de 4 impérios mundiais que surgiram de entre os povos, multidões. E o apóstolo João está falando do 4º império mundial, o Império Romano, que assimilou as mesmas características dos seus antecessores. Vejam bem, ele era semelhante ao leopardo, características do Império Grego. Ele tinha os pés de urso, características do Império Medo-Persa. Ele tinha a boca de leão, característica do Império Babilônico. Dá para perceber, sem muito esforço, que tanto o profeta Daniel no capítulo 7, tanto o apóstolo João no capítulo 13 de Apocalipse, não estão falando de um futuro governo mundial sob o domínio do anticristo. Isso é líquido e certo. Agora vamos analisar as características dessa besta. A besta que surgiu do mar. Apocalipse capítulo 13. Primeiro, a besta que surgiu do mar, Apocalipse capítulo 13, tinha 7 cabeças. E sobre suas 7 cabeças, nomes de blasfêmia.
Queridos irmãos e amigos, quando Roma foi fundada, no ano 753 antes de Cristo, a topografia da cidade era composta e ainda o é por 7 colinas. Quais são essas 7 colinas ou montes? São os seguintes: Palatino, Aventino, Capitolino, Quirinal, Esquilino e Célio. As 7 cabeças, conforme está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, representa, é figura desses 7 montes. Essas 7 cabeças ou 7 montes estão aqui para mostrar o lugar onde se instalou esse império mundial, onde se localiza a sede, aliás, onde se localizava a sede desse império mundial. Segunda característica da besta de Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar. Sobre as suas cabeças havia nomes de blasfêmia. O que significa isso? A Bíblia está dizendo que do lugar onde o Império Romano se instalou, da sede do Império Romano, onde viviam luxuosamente os empavonados e os vaidosos imperadores, surgiram muitas blasfêmias. Blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o nome de Deus, blasfêmias contra os que habitam no céu, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Os imperadores eram endeusados, e como consideravam-se Deus, exigiam culto. O imperador Domiciano, apenas dois exemplos, o imperador Domiciano, que reinou do ano 81 ao ano 90, era chamado de Nosso Senhor e Deus. O nome de Augusto era Imperador César, filho do divino Augusto. Enfim, foram muitas as blasfêmias que surgiram ali da sede do Império Romano. Terceira característica da besta que surgiu do mar, Apocalipse capítulo 13. A besta que surgiu do mar, Apocalipse capítulo 13, e que representa o Império Romano, tinha 10 chifres, e sobre os 10 chifres, 10 diademas ou coroas. Chifre, na palavra de Deus, significa poder, liderança, governo, reis. Com a fragmentação, com a queda do Império Romano, no ano 476 depois de Cristo, surgiram 10 reinos, que é praticamente a atual Europa. Acompanhem a lista comigo. Primeiro, suevos, atual Portugal. Segundo, visigodos, instalaram-se na Península Ibérica, Espanha. Terceiro, anglo-saxões, atual Inglaterra. Quarto, ostrogodos, que se instalaram na Península Itálica. Quinto, francos, atual França, Bélgica, a chamada Europa Central. Sexto, lombardos, atual Itália. Sétimo, burgundos, atual Suíça. Oitavo, germanos, atual Alemanha. E 9, érulos, eram originários do sul da Escandinávia. 10º, vândalos, norte da África. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 8, diz que do meio desses 10 reinos surgiu um chifre pequeno, quer dizer, um outro poder, que tinha olhos como de homens e uma boca que falava grandiosamente. E quando surgiu esse chifre pequeno, 3 chifres, 3 reis caíram.
Esse chifre pequeno é figura, é símbolo do papado, assim como a besta que subiu da terra, isto é, de uma estrutura já consolidada, é símbolo, figura de um poder político e religioso que é a Igreja Católica Apostólica Romana e o papado. Os dois estão juntos, não tem como separá-los. Os 3 reis que caíram foram os Érulos, no ano 493 depois de Cristo, os Vândalos no ano 534 depois de Cristo e os Ostrogodos no ano 538 depois de Cristo. Esses foram dizimados, destruídos pelo poder papal porque eram arianos e não concordavam com as determinações papais. Quarta característica da besta que surgiu do mar, capítulo 13. O dragão Satanás deu a essa besta, que representa o Império Romano, 3 presentes: o seu poder, o seu trono e grande poderio. É por isso que foi uma dominação animalesca, diabólica. Quinta característica da besta que surgiu do mar, Apocalipse capítulo 13, que representa o Império Romano. Uma de suas cabeças foi como que ferida de morte, mas essa ferida, essa chaga, foi curada. Tem outra versão que diz: uma de suas cabeças parecia ter sido fatalmente ferida. Outra versão diz: uma de suas cabeças como golpeada de morte. Como podem perceber, aqui são expressões vagas que diz que parecia que tinha morrido, mas não morreu. A Bíblia não está dizendo que uma de suas cabeças recebeu um golpe mortal definitivo. Quando foi que o Império Romano, a besta que surgiu do mar, recebeu esse golpe em sua cabeça? Foi no ano 476, com a queda e fragmentação do Império Romano. E como essa ferida que recebeu na cabeça foi curada? Como? Acompanhem-me atenciosamente. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos porque achavam que o cristianismo era uma grande ameaça à unidade do Império Romano. Certo? Eles fizeram de tudo para arriscar o cristianismo da face da terra. Não conseguiram e jamais conseguiriam. O imperador Constantino I, ou Constantino Magno, muito inteligente e perspicaz, se conscientizou disso e então mudou de estratégia. Ele, através do Edito de Milão, deu liberdade de culto aos cristãos, não foram mais perseguidos, devolveu-se-lhes tudo o que foi confiscado, aproximou-se dos cristãos e acabou sendo um dos principais responsáveis pela união, pelo casamento da igreja com o Estado. Porque no dia 27 de fevereiro do ano 380 depois de Cristo, através do Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi uma união, um casamento pernicioso. Isto é, fez mal, foi nocivo para a igreja. Com essa união, a igreja que vinha desde o tempo dos apóstolos apostatou-se, afastou-se da verdade e permitiu que conceitos filosóficos, práticas pagãs fossem introduzidas na sua doutrina. E a igreja foi se afastando cada vez mais dos ensinamentos deixados por Jesus o Cristo e pelos apóstolos, e jamais se consertou. Segundo estudos, cerca de 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Católica são de origem
pagã. Com a união da igreja com o Estado, a igreja passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. A besta carneiro a besta que subiu da terra, isto é, de uma estrutura já organizada, consolidada, que é símbolo, figura da Igreja Católica Apostólica Romana e do Papa, não tem como separá-los, como já disse, tornou-se um poder político e religioso de grande envergadura. Esse poder político e religioso, a besta que subiu da terra, esse poder político e religioso, achou uma maneira de curar a ferida da primeira besta, a besta que subiu do mar, da qual era grande admiradora e a achava importante. Como? O que aconteceu? Atenção redobrada, atenção redobrada. Como dizem os versículos 14, 15 e 16 de Apocalipse capítulo 13, esse poder político e religioso, símbolo, figura da Igreja Católica Apostólica Romana e do Papado, fez uma imagem da primeira besta, a que surgiu do mar e que representa o Império Romano, da qual ela sempre esteve junta e era admiradora. E além de fazer uma imagem, concedeu fôlego, espírito a essa imagem, para que a imagem falasse. E mandou que fossem mortos todos os que não adorassem essa imagem, a imagem da primeira besta, a besta que surgiu do mar. O que significa isso tudo? A palavra imagem é de origem grega e significa representação, reprodução, cópia ou imitação de uma pessoa ou de um objeto. O que aconteceu? A segunda besta copiou com muito cuidado toda a estrutura de poder, leis e conceitos filosóficos da primeira besta, que representa o Império Romano. Copiou, fez uma imagem de toda a organização sociopolítica e administrativa do Império Romano. Quando ela copiou e colocou em prática tudo o que foi copiado, deu fôlego, espírito, fazendo a imagem falar. Além de tudo isso, esse poder político e religioso, a segunda besta, a besta carneiro, fez que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, isto é, não obedecessem e praticasse tudo o que ela copiou e ajustou e ajuntou. Certo? Além de tudo isso, repetindo, esse poder político e religioso, a segunda besta, a besta que surgiu da terra, a besta carneiro, fez que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Isto é, não obedecessem e praticassem tudo o que ela copiou e ajuntou à sua organização. Tinha que obedecer.
tinha que adorar. Se não eram perseguidos, se não eram mortos. Então a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra acabaram se tornando um só poder político e religioso. O Império Romano continua vivo através da segunda besta. A primeira besta que surgiu do mar e que representa o Império Romano recebeu 3 presentes de Satanás: o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quando a segunda besta que surgiu da terra, que representa um poder político e religioso, e que é figura da Igreja Católica Apostólica Romana e o papado, fez uma imagem e copiou tudo da primeira besta, foi presenteada também por Satanás com esses 3 presentes: o seu trono, o seu poder, o seu trono e grande poderio. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. O historiador e professor universitário americano, autor de vários livros, Alexander Clarence Fligg, em seu livro The Rise of the Medieval Church, página 148 e 149, escreveu: a poderosa Igreja Católica não era nada mais do que o Império Romano batizado. A capital do Império Romano se torna a capital do Império Religioso. Acrescentando, as práticas nojentas, violentas do Império Romano passaram a ser as mesmas do Império Religioso, porque copiou tudo. Com essa fusão, começou então a supremacia papal no ano 538 depois de Cristo, e foi até o ano 1798, 1260 anos ou 42 meses, quando o general Berthier, sob o comando de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI, onde morreu no exílio na cidade de Valença, França, no ano de 1799. Durante os 1260 anos de supremacia papal, ou desse poder político e religioso que se fundiu com o Império Romano, todos aqueles cristãos que não concordavam com sua doutrina, com seus editos, quer dizer, seus decretos ou leis, assim como fazia o Império Romano, eram perseguidos. E ninguém podia comprar, vender, trabalhar, se não aceitasse esse sistema religioso, falso, mentiroso, que passou a se chamar marca da besta. Marca da besta. Sistema político e religioso, que é contrário aos mandamentos de Deus, que é contrário às determinações de Deus, que é contrário aos preceitos de Deus, que é contrário aos arbitramentos de Deus, que é contrário ao povo de Deus e o persegue. E esse sistema tem um número 666. Por que 666? Como o número 6 é número de homem, porque o homem e a mulher foram criados no 6º dia, está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 26 ao 31, o número 6 repetido 3 vezes, 666, representa uma trindade humana, imitando, copiando a trindade divina. Portanto, quando a palavra de Deus diz que é marca de um homem,
está dizendo que trata-se de uma estrutura humana, um sistema, trata-se de uma estrutura humana, um sistema acompanhado por Satanás, humano, mas acompanhado por Satanás. Fique com Deus, um grande abraço.